Investir num futuro próspero é acreditar na importância da cultura. É fundamental conhecermos nossa história, fortalecermos nossas raízes, darmos voz à arte, que amplia nossos conhecimentos, incentiva o desenvolvimento social, educa através do pensar. Agrega a cidadania e expande nossos horizontes, fazendo toda a diferença na vida coletiva. Numa democracia, cabe aos cidadãos escolher seus representantes e a esses governantes reconhecer o fundamental papel da cultura, respeitando assim o seu eleitor e cumprindo sua missão de cuidar dignamente de seu povo. O programa Amigos da Arte deixa aqui para você que deseja nos representar no próximo mandato a seguinte pergunta: e a cultura, como fica? Olá, bem-vindos ao programa Amigos da Arte. E a cultura, como fica? É o que nós queremos saber. Nesta série, vamos trazer até vocês todos os pré-candidatos na eleição 2020 da nossa cidade de Tietê. Abrimos esse espaço para que eles possam nos mostrar o que eles pensam sobre esse assunto. E também, é claro, para conhecê-los melhor, para que possamos votar com responsabilidade. Nós, do programa Amigos da Arte, já estamos há 4 anos fazendo a nossa parte, divulgando o cenário cultural da nossa região. E nesse momento, não poderíamos nos ausentar, pois queremos o melhor no quesito arte e cultura. Portanto, vamos ficar atentos a todas as propostas e aos posicionamentos em relação ao tema em questão. Vamos lá? Oi, Anabete, tudo bem? Eu demorei, mas estou conseguindo aqui gravar um vídeo para responder as perguntas que você fez. Aliás, perguntas bem... nada simples de responder, mas vamos lá. A primeira, qual que é o papel da cultura na sociedade atual, né? Eu acho que a cultura ela é preponderante para a gente poder aguentar o dia a dia nosso, né? Não há nada mais gostoso do que você, no seu tempo ali, no seu tempo que sobrou após trabalhar, após fazer as atividades do dia a dia, você parar e poder ver um filme, escutar uma música, acompanhar alguma questão da arte, né, que a cultura nos permite. Eu até fico abismado de perceber que ultimamente as pessoas têm se acostumado a criticar a arte, a criticar a cultura, criticar os artistas, falando que não precisam dos artistas para nada, né? Onde já se viu, onde é que a gente vai parar? Porque se não fosse os artistas, se não fosse a arte, o que seria do mundo? Quem aqui nunca ouviu uma música, quem nunca cantarolou uma música, quem nunca viu um programa de TV, um filme? Então eu espero que as pessoas coloquem a mão na consciência e passe logo essa mania que surgiu de criticar-se quem faz arte, quem trabalha com cultura, né? Eu espero que isso não se prolongue ao longo do tempo, porque é uma injustiça muito grande. Mas é mais ou menos isso que eu penso dessa primeira questão. Você pergunta 3 soluções que poderiam ser aplicadas na cultura municipal. Eu acho que o principal de tudo isso é o governo ter a atitude de reconhecer que a cultura é um investimento e não uma despesa. Porque quando ele reconhece que a cultura é um investimento e passa a tratar a cultura como investimento e não como uma obrigação de gastar, o governo transforma a cultura num dos principais alicerces do município. Por exemplo, uma cidade como Tietê, que tem espaços públicos muito legais, o Jardim é um deles, bem localizado. Por que não fazer um circuito que a população perceba que a cada 20, 25 dias, mais ou menos, dependendo do tempo, se está no inverno, se está no verão, mas um circuito que a prefeitura faça com artistas da cidade, de música, de teatro, de poetas, o que for, pessoas que queiram prestar um serviço cultural para a cidade, mediante um pagamento também, porque é justo, né, que o artista receba, mas que a população saiba que a cada 3 sábados, a cada 4 sábados, haverá alguma atuação cultural na cidade, alguma situação de cultura na cidade. Eu acho que a gente colocando isso para rodar, por que não a população não se acostumar e aprender que Tietê tem
um espaço cultural legal. Tietê tem muita gente da área artística que pode trazer conhecimento, pode trazer cultura e entretenimento para todos nós. Então eu acho que o primeiro passo é a atitude, tá? A partir da atitude de se reconhecer que a cultura é um alicerce da sociedade, nós vamos ter muitas situações interessantes para o município e, obviamente, a população terá muita matéria de qualidade para apreciar. Eu acredito que esse é o caminho. Você relaciona aqui educação, saúde, entretenimento e profissão e pergunta qual que é a participação da cultura nessas áreas, né? Bom, educação, saúde, entretenimento e profissão. Eu me lembro que eu era moleque, criança, tinha uns 6 anos e nem estava ainda estava para começar a primeira série e falei: mãe, eu quero aprender tudo, que eu não quero ficar indo na escola, eu acho que é muito trabalho. Ela falou: bom, para aprender tudo você precisa ler muito, né? Precisa ler demais. E eu pus aquilo na cabeça e eu comecei a ler e aprendi, tomei o gosto pela leitura, né? Então eu desde moleque leio muito e me tornei advogado porque acostumei-me a ler, né? Até hoje leio demais pela profissão. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que a minha educação ela foi forjada lendo livros de Monteiro Lobato. Depois eu comecei a ler Agatha Christie, muitas coisas que minha mãe tinha na biblioteca que eu sempre me acostumei a ler. E eu tenho educação totalmente vinculada à cultura, porque eu só fui aprimorando a minha educação porque eu tomei gosto por ler todas aquelas histórias, aquelas aventuras. E aí a gente fala de saúde, né? Mente são, corpo são. Se você está com a mente boa, porque você culturalmente está satisfeito, tem coisas que você vê que te atraem, você vai ter o seu corpo são, né? A frase ela é clássica. E a cultura, obviamente, é entretenimento, né? A cultura é entretenimento, até mesmo para quem tem ela como profissão, porque eu vejo, imagino como seria legal se eu tivesse um dom de ser artista e poder, através da cultura do entretenimento, poder tocar minha vida, entendeu? Eu acho que quem pode ser artista, quem pode levar cultura para a população e viver disso, né? A gente sabe que muitas vezes o artista ele tem que se desdobrar porque não é reconhecido, mas quem consegue, eu imagino que tem uma vida muito satisfatória, né? Eu acho que então a cultura exerce um papel preponderante nessas quatro áreas que você citou. Eu acredito que realmente ela tem uma ótima vinculação a essas 4 áreas que você mencionou na pergunta. Bom, você perguntou aqui como o governo municipal poderia dar apoio aos artistas e realizadores culturais, né, para que eles possam se manter, para quem vive dessa profissão poder se manter e ter uma vida digna, né, ter uma vida de trabalhador digna. Eu acho que, como eu já falei anteriormente, se o município vê a cultura como investimento, se o município vê a cultura como um caminho para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais educada e mais educativa, já é o primeiro passo. A gente não tratar a cultura apenas como despesa, certo? Então eu imagino que a cultura municipal, se ela for bem fomentada, se ela for pujante, ela pode ser usada inclusive na educação cultural, na educação humanitária da população, das pessoas mais pobres também, né? Porque a gente sabe que a gente não tem muito o que fazer para a população, para as crianças. Então a criança que tem acesso à cultura através de aulas, através de atividades culturais, seja elas quais forem, nos bairros, no centro, itinerantes, que a criança possa ser levada e trazida para casa após um evento cultural, ela vai ter um conhecimento adquirido, ela vai de repente despertar interesse em aprender algum instrumento musical, em fazer alguma atividade como dança, como teatro, né? De repente, já citei aqui, podemos ter poetas, né? Coisas tão legais que a gente gosta tanto de saber que existem, só que falta ao governo abraçar e decidir que isso é importante para o município.
e não simplesmente ficar de braços cruzados torcendo para que os artistas brotem e se sustentem de qualquer forma, sem nenhum apoio, né? Então eu acredito que se o município, novamente eu volto a repetir, se o município encara a cultura como um investimento para uma sociedade melhor, já é o primeiro passo para a gente poder fazer muito bem a todas as camadas da população, principalmente as mais carentes. Pois bem, chegamos aqui na última pergunta. Muito legal de participar, mas vamos lá. Você pergunta aí qual seria a atitude para melhorar o cenário municipal a curto prazo, né? Eu acredito que toda a melhora do cenário passa por conversas sobre isso, né? Sobre estudos sobre isso, sobre pra gente discutir, pessoas da área, pessoas que têm interesse em discutirem o que pode ser feito para melhorar. Então, por exemplo, eu até penso aqui se existe alguma comissão de cultura feita por lei que poderia ser convocada pela prefeitura. Eu realmente não sei, mas é para ter. Eu sei que a Câmara tem uma comissão de lazer, de cultura, que pode ser usada para discussão. Eu acredito que o primeiro passo é todo mundo ter ideias. Eu, por exemplo, já dei minhas ideias aqui, falei que é interessante ter um circuito, que a população comece a se acostumar que a cada 20, 30 dias, menos, mais, vai haver alguma manifestação cultural no município, de preferência feita por artistas da nossa cidade ou da região. Mas eu acho que tudo isso passa por uma reunião de pessoas que aceitem que é importante todos se manifestarem, todos serem ouvidos, principalmente a população, né? Porque a população é quem deve decidir o que ela quer experimentar de cultura. Ela deve sim ser orientada sobre o que é possível ser ofertado, mas eu acho que a população é que precisa definir, né, em última instância, o que ela vai querer assistir. Não ser imposto nada, mas obviamente num controle aí do que pode ser sugerido, do que pode ser apresentado, a população poder escolher. Então eu acho isso, é uma reunião de pessoas que têm interesse pela cultura, pela arte, que possam fazer uma análise inicial, ouvindo todo mundo, debatendo todo mundo, porque ninguém pode ser dono da arte, ninguém pode ser dono da cultura. A cultura é de todos, a cultura tem que ser debatida por todos e tem que principalmente agradar a população. Uma cultura que é imposta e que não agrada a população, de nada vai agregar, né, a nossa sociedade. Certo, Ana? Bom, obrigado pela oportunidade, prometi que ia fazer, fiz, e conto com quem tiver, para quem estiver vendo aqui esse vídeo. Eu sou Beto Rodrigues, sou vereador em Tietê, candidato à reeleição, número 15.000, estou com Basílio Frafrá, e espero que tenha auxiliado vocês nessas questões de arte, de cultura. Permaneça à disposição e conto com o apoio e voto de quem assistiu essas perguntas e respostas para novamente ser reeleito e continuar, dentro do possível, auxiliando a nossa cidade. Tá certo? Muito obrigado. O programa Amigos da Arte agradece a todos os pré-candidatos que aceitaram o nosso convite. E esclarecemos que todos, sem exceção, estão convidados a participar dessa série de entrevistas. As mesmas perguntas e regras foram enviadas para que todos pudessem se adequar ao formato do nosso programa e nos enviar a sua gravação. Foram estipulados 15 minutos no máximo para que cada um pudesse falar exclusivamente sobre o tema proposto. Todos puderam ficar livres para poder responder às nossas perguntas ou, se quisessem, dissertar sobre o tema com total liberdade. As entrevistas foram gravadas pelos próprios entrevistados e vinculadas por ordem de chegada. Aproveito para agradecer aos parceiros do programa Amigos da Arte, que com seu apoio fazem acontecer esse programa. E a você que nos acompanha e é o nosso foco principal. Até o próximo!
Olá! Bem-vindos ao programa Amigos da Arte. Olá! Eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho. Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades, como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade. Tudo isso é possível através de cursos como robótica, youtuber, programação, desenvolvimento de games e muitos outros. Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece.
Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se.